Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui debaixo de uma direção do Espírito Santo. Conversei com a Gisele, pedi para que ela me escalasse. E ela fez isso graciosamente para eu compartilhar com vocês algumas coisas. E se prepare que logo, logo eu convido uma de vocês para pregar para os homens. Amém, Cosminho? Amém, sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes de eu pregar, eu quero chamar a irmã Cida, por favor, irmã Cida. Irmãozinha, dá a voltinha, irmã Cida. Vocês vieram para um culto de mulheres, ela veio para um grande evento. Vitorinha também, vem cá, Vitorinha, dá uma voltinha também, Vitória, venha. Ela veio para um evento, amém, irmãos? Pode sentar, irmã Cida. A irmã Cida está dentro da visão que Deus nos deu, amém. Eu quero que vocês entendam, vocês podem sentar um pouquinho, o louvor pode sentar também. Eu serei objetivo, talvez eu não sou tão fervoroso quanto vocês mulheres. Eu sei que mulher é fervorosa. Mas eu serei bem objetivo naquilo que Deus tem pra gente. Eu sou pastor da igreja, irmãos, há um tempo a gente tem pastoreado, então nós lidamos com pessoas, lidamos com muitas mulheres. Vanessa e eu aconselhamos muitas pessoas e nós acabamos sabendo de muitas coisas que acontecem no decorrer da vida das pessoas mesmo. Eu costumo até brincar dizendo que pastor nem tem o direito de ser guiado pelo Espírito, porque às vezes o pastor fala uma coisa do Espírito, a pessoa diz, mas ele já sabia. Eu já havia contado para ele. Né? Então muitas coisas nós sabemos de algumas pessoas. E eu tenho observado, irmãos, na vida de algumas mulheres, essa canção foi providencial, essa última canção que nós cantamos, Te Ofereço o Meu Riso, como um sacrifício vivo, porque eu sei que mulher é perita em fazer isso. Mulher, às vezes, o sangue está dando na canela, ela está cheia de problema, ela não está bem com o marido, ela não está bem com a sua própria vida, ela não está bem consigo mesma, mas ela está sempre sorrindo, ela está sempre para cima. Isso é uma responsabilidade de mulher, uma responsabilidade de mãe. Ela assume essa responsabilidade, irmãos, e às vezes, por fora, ela está inabalável, mas por dentro, só Jesus sabe como ela está. Muitas frustrações, muitas indignações, muitos projetos, muitos sonhos não vividos, sonhos não cumpridos. E meditando sobre o que traria de tema essa noite, Gisele perguntou para mim, pastor, tem algum tema? Eu falei, Gisele, vai ficar para surpresa até o último dia. E eu trouxe o tema da irmã Cida. Você pode colocar o tema aí, Sumayara? Sumayara não. Olha que coisa legal. Se Samara é. Então, falei Sumayara que as duas estão juntinhas ali. A Samara está escondidinha. Mas eu meditando sobre o que falaria essa noite, me veio só o nome, Cinderela. Pastor, o que você sabe da história da Cinderela? É claro que eu não sabia nada até vir esse nome. Depois eu estudei um pouco. Amém? Quem foi a Cinderela? Uma filha de um mercador, né? Filha de um comerciante rico, poderoso. Alguém conhece a história? Sabe do que eu estou falando? Tá bom, então vou parafrasear bem rapidinho. Filha de um homem poderoso, o homem morre, ela é criada com uma madrasta e duas irmãs, né? E se você perceber alguma semelhança na vida de uma mulher cristã, pensa comigo aí. Filha de um poderoso, que sendo criada com a madrasta subjugou ela como serva, como escrava, né? Mas como toda mulher, ela tinha sonhos. Estou falando com alguma mulher que tem sonhos aqui, não? Como toda mulher, ela tinha sonhos. E aí ela cresceu servindo a madrasta, servindo as filhas, sempre sendo colocada para baixo quando houve uma oportunidade. Diga oportunidade. Enquanto você está viva, a oportunidade continua aí. Amém, irmãs? Então, glória a Deus. Quando houve uma oportunidade, ouviu-se falar de um príncipe que estava procurando uma donzela para casar. Então, foi convidada todas as moças para aquela festa do príncipe. E aí a madrasta, sabendo que aquela garota era muito bela. Quantas belas temos aqui? Glória a Deus, destaque para a irmã Cida.
e para a vitória. Diga-se de passagem. Porque vieram com o vestido da Cinderela. Sabendo daquela festa, a madrasta mais uma vez tenta subjugar a Cinderela. Eu não vou ficar na história da Cinderela, não. Fica tranquila que eu vou pregar, tá bom? A madrasta mais uma vez tenta subjugar e proíbe ela de comprar um vestido. Ela vai, irmãos, ela é providencial. Ela começa então a procurar retalhos e a fazer um vestido de retalho. E ela chega a fazer um vestido de retalho até que a madrasta descobre, mesmo assim ainda a proíbe de ir. E a parte do conto de fadas eu vou parar por aqui. Eu não vou contar a parte da fada, tá bom? Fica tranquila, porque a fada não tem nada a ver com isso. Amém? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em um ponto em que, como mulher, é importante você correr atrás dos seus sonhos. E nesse conto ela fez de todas as formas e correu atrás dos seus sonhos. E com todas as frustrações, com tudo que se levantou no meio do caminho para proibir ou para impedir que aquela graça chegasse até ela. Vocês conhecem a historinha? Ela foi lá, conseguiu ir no baile, perdeu o sapatinho, aí foi descoberto que o pezinho era o dela. Aonde eu quero chegar com isso? Que quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, nada pode impedir. Amém? E como eu disse que observar é normal, viu? O apóstolo Paulo fez isso, observando os objetos de culto, ele começa a pregar para um povo em Atenas, porque ele observou que eles eram um povo religioso. Então observar é normal, observar e entregar uma palavra em cima disso. Observando a vida de algumas mulheres, eu percebo que algumas mulheres têm algumas frustrações das quais, se ela não se render ao propósito de Deus e se não experimentar de Deus, ela vai morrer com essas frustrações. Exemplo, mulheres que tinham projetos e de repente esses projetos ficaram para trás. Mulheres que tinham sonhos e esses sonhos ficaram para trás. Eu conversando com Gisele, quando eu falei que eu queria pregar, Gisele falou: pastor, eu estou com medo. Não sei não, pastor, o que você quer conosco? O que tenho eu contigo? Mas eu disse: Gisa, fica tranquila que Deus colocou algo agradável em meu coração. Fica tranquila. Percebo que algumas mulheres têm sonhos frustrados, coisas que ficaram para trás. Eu não vejo aqui só um grupo de mulheres, eu vejo um grupo de empreendedoras, eu vejo um grupo de mulheres poderosas, eu vejo um grupo de mulheres capazes. Naquele texto de Gênesis, quando a Bíblia diz que quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora, ele disse uma ajudadora que lhe seja idônea, ou uma mulher que seja capaz, alguém que seja capaz. Amém? Sempre que eu prego para os homens, e eu prego muito para os homens, eu costumo dizer para eles: olha, Deus chamou os homens. Deus chamou os homens. Deus sempre chamou o homem para lidar com Deus. Mas, irmãos, na história da humanidade, na história das Escrituras, tem tantas mulheres poderosas como você lá. Amém? E sem essas mulheres poderosas, não teria chegado até aqui o Evangelho. Amém? Eu quero que você veja comigo alguns contos na Bíblia. E como eu sou pastor, então eu vou ler bastante a Bíblia para você, tá bom? Mas vamos começar pelo livro de Mateus. Mateus, capítulo 1 e versículo 1 em diante, por favor. Preste atenção quantos nomes agradáveis. Quantos gostam de genealogia? Alguém gosta de ler na Bíblia genealogia? Uau! Essa aqui é tranquila, irmãos. É difícil a de Levíticos, a de Números é difícil. Mas essa aqui é tranquila, tá bom? Essa aqui são só 42. Relaxa. Tá bom? Então vamos lá. Livro da genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Eu estou passando bastante o nome dos homens, porque tem mulheres envolvidas aqui, tá bom? Judá gerou de... Olha só, apareceu uma certa mulher aí no meio da genealogia de Jesus Cristo. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Aleluia.
Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás. Já vou acabar, fica tranquilo. Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nascera Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Acho que aí, eu disse que eram 42, né? Eu já adiantei a resposta para vocês. Então, presta atenção que dentro de 42 gerações, ok? A Bíblia fala de 42 homens, mas existe 42 mulheres envolvidas aí. Você concorda com isso, sim ou não? A única mulher que teve bebê sem homem só foi uma. Mas não existe homem nenhum que teve bebê sem mulher. Amém? Então, no meio dessas 42 gerações, houve 42 mulheres, mas a Bíblia destaca 5 delas. Foi 5 que nós falamos? Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, que nesse texto não fala o nome, mas nós sabemos quem é, e Maria. Amém? O que essas mulheres têm de incomum? O que tem nessas 5 mulheres de incomum? Todas elas romperam com as adversidades. Todas elas fizeram alguma coisa para transformar o tempo dela, a situação dela e a vida pessoal dela. Você está comigo? Então vamos começar a estudar um pouco sobre a vida dessas mulheres? Legal, vamos lá. Vamos para Tamar. Quantas conhecem a história de Tamar? Quantas não conhecem? Como diz o pastor Luiz, quantas nada? Não conhece, nem desconhece. Então vamos lá, qual é a história de Tamar? Tamar, ela foi nora de Judá, certo? Judá deu Tamar a seu filho É esse nome aí, eu acho. E o que aconteceu? A Bíblia diz que foi perverso, foi um homem perverso diante de Deus. E esse cara veio a morrer, né? Porque ele era perverso. Será que é possível uma mulher casar com um homem perverso? Entenda que eu não estou aqui para falar mal dos maridos, amém, irmãs? Tudo bem aí? Ok, marido é bênção, às vezes, e eu estou falando por mim, tá bom? Marido é bênção, às vezes, então não estou aqui para falar do marido, mas é possível uma mulher, ela se casar com um homem perverso. Então Tamar foi uma que se casou com um homem perverso. Qual o sonho de toda mulher solteira? Não é se casar? Pelo menos a maioria delas, né? Elas devem se casar, então elas sonham em casar, e toda mulher não sonha em casar com um ogro, né? A história do Shrek é totalmente fora, né? Toda mulher, ela sonha em se casar com um príncipe encantado. Ó a Vitória. A Cida não, porque a Cida já é casada com um príncipe. Mas toda mulher, ela sonha em se casar com um príncipe encantado. Nenhuma mulher sonha em se casar com um perverso. Dica para as solteiras: na maioria das vezes eles só se revelam depois do casamento. Então, por favor, conheça bem a figura antes do casamento, amém? Mas ela casou com um homem perverso como todo perverso, esse cara morreu cedo e essa mulher ficou viúva muito cedo. O costume da época era dar a viúva ao irmão, né? Para quê? Para que esse irmão pudesse suscitar descendência ao falecido, certo? O que acontece? Judá vai e entrega a viúva na mão do irmão. E o irmão não quer suscitar descendência ao falecido. Eu nem vou falar do método que ele usou para isso, tá bom? Mas o irmão se recusa a suscitar descendência ao falecido contra a vontade de Deus, porque isso era o que Deus queria que acontecesse. Agora, outro sonho que toda mulher tinha naquela época, eu estou falando de sonhos, eu estou falando de propósito, eu estou falando de projetos, ok?
projetos que não podem ser frustrados na tua vida quando você se posicionar e fazer algo diante da situação. Eu vou voltar. Como naquela época, o sonho de toda mulher também era ser mãe, porque uma mulher que não era mãe era uma mulher infrutífera, uma mulher que não produzia para o seu marido, ela era até rejeitada pelo marido se ela não desse fruto. E essa mulher, ela queria agora suscitar descendência, mas o irmão também não quis fazer isso. Pelo que também a Bíblia diz, pelo que também este veio a morrer, por estar desobedecendo a Deus. Então essa mulher teve 2 maridos, 2 homens desobedientes a Deus. Às vezes a gente fica extremamente chateada só porque o marido não tira um tempo de oração, né? Mas esse homem não, não vai. Mas deixa eu falar, irmãos. O propósito que Deus tem para a tua vida, nada vai poder impedir. Ok? Então Jacó, ele diz para essa mulher, olha, põe a vestimenta de viúva e espera até o meu filho pequeno crescer. Quando ele crescer, ele vai casar contigo. Era o costume da época, era a regra, a lei da época. Quando ele crescer, ele vai se casar contigo, vai te tomar por esposa e você vai dar à luz um filho. O menino cresce e esquecem da viúva. Às vezes você pode pensar que o projeto, o plano, a promessa de Deus foi esquecida na tua vida. Deixa eu te dar uma boa notícia, Deus não esquece do que Ele faz. Deus não esquece do que Ele promete. O propósito que Deus tem para você é seu e nada vai poder impedir isso, irmãs. Amém? Então Tamar, ela faz o quê? Eu estou parafraseando a história para eu não me deter muito. Tamar faz o quê? Tamar cria uma estratégia. Tem mulheres estrategistas aqui? Mulheres capazes de criar estratégias para mudar a sua situação, sim ou não? Eu só quero levar o entendimento para você de que você é uma mulher e você é capaz. Tá bom? Eu louvo a Deus pela vida da pequenininha que está ali do lado da Vanessa. Porque um dia, já com 60 anos de idade, ela disse, eu vou tirar minha habilitação. E o tanto de gente perversa que disse para ela, para quê? Tu já está velha? Eu estou falando o que falaram para ela. Para quê? Tu já está velha? Para quê tu quer habilitação? Que besteira! Às vezes, pessoas que estão próximas vão tentar frustrar os seus sonhos, vão tentar frustrar o projeto, o propósito que Deus colocou no seu coração. Mas essa pequenininha aqui que não está na genealogia, mas ela disse assim, eu vou tirar minha habilitação. E ela foi para cima. E ela fez todos os exames, estudou o livrinho, sabe, prudentemente. Foi fazer a prova do livrinho. Irmãos, eu vou falar minha mãe, se ela quiser ela me bate depois. Iletrada. Não tem estudo, irmãos, mas foi lá, estudou o livro. Irmãos, eu falo irmãos, é irmãs, né? Irmãs. Eu não estou acostumado, tá? Me perdoem. Não tem estudo, mas ela foi, estudou o livrinho e passou na primeira. Uau, empolgada. Agora eu vou fazer as aulas de carro, empolgada. Fez as aulas de carro, chega o dia da prova de carro, ela vai lá empolgada. E ela reprova. E agora? Vai desistir? Não, vou fazer de novo. Segunda vez. Paga mais algumas aulas de carro, se aprimora melhor, se esforça, vai fazer a prova a segunda vez. E a segunda vez, reprova também. E assim foi a terceira e a quarta vez. Mas na quinta vez, quando o sonho já estava quase frustrado, sabe, Deus sempre usa alguém para falar, vai fazer de novo, dessa vez vai dar certo. Quando o sonho já estava quase frustrado, na quinta vez, depois dos 60 anos de idade, ela está habilitada. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós desejamos coisas e tentamos uma vez, tentamos a segunda, tentamos a terceira, tentamos a quarta e paramos no caminho. Irmã, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor me corrija, mas quantas mulheres com sonhos frustrados? Quantas mulheres no meio de nós
que já tentaram tirar a habilitação e reprovaram uma vez e pararam? Quantas mulheres que tinham projeto de fazer uma faculdade e porque não conseguiu lá na mocidade, hoje já diz assim, já não dá mais para mim. E deixa eu te dar uma boa notícia, dá sim. Não está tarde para fazer uma faculdade. Não está tarde para empreender em uma grande empresa, um grande negócio. Quer saber mais da história de Tamar? Tamar se disfarçou de prostituta quando Judá veio visitar a cidade dela. Tamar se deitou com Judá. Agora, como foi a negociação que me chama a atenção? Porque ela disse, o que você vai me dar? E Judá disse, eu vou te dar um cabrito. Se você quiser, leia depois, tá bom? Eu te dou o texto, você lê depois. Eu vou te dar um cabrito. Eu vou mandar entregar para você. Não, mas você tem que me deixar alguma coisa penhorada. Deixa alguma coisa comigo penhorada. Sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está negociando. Sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está empreendendo. Deixa alguma coisa comigo penhorada. E o que ela ficou? Ela ficou com o selo de Judá. Ela ficou com o bordão de Judá. O que ela estava fazendo? Preparando o terreno dela. Essa mulher está negociando, essa mulher está empreendendo a respeito do seu próprio futuro. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela se deitou com Judá e ela concebeu. E depois, irmãos, qual era a regra para uma viúva que concebesse? Certamente ela estava em adultério. E para a adúltera, a morte. Então, quando descobriram que ela estava em adultério, rapidamente já mandaram recolher ela. Para quê? Para apedrejá-la. Mas porque ela tinha feito um grande empreendimento, porque ela tinha feito um bom negócio, ela disse assim, peraí, vai lá e pergunta de quem é esse bordão e de quem é esse selo. Porque do homem que é esse bordão e esse selo é que eu concebi. E Judá disse assim, não há mulher justa como você. E essa mulher justa está na genealogia de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. O que nós aprendemos com essa mulher, irmãos? Nós aprendemos que nós não podemos desistir do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um projeto para você, mulher. Você crê nisso? Depois de Tamar, a Bíblia vai falar sobre Raabe. Quem era Raabe? Talvez uma mulher improvável, porque essa era a prostituta mesmo. Tamar só se disfarçou. Mas Raabe, ela era prostituta e ela era de um povo, fazia parte de um povo que já estava condenado. Digamos assim, porque Deus já havia entregado Jericó na mão do povo de Deus. Então aquela mulher estava no meio de um povo que já estava condenado. Ela está em uma cidade condenada à morte, ela está no meio de um povo condenado à morte. Mas as estratégias que ela teve, fez com que ela chegasse até aqui. Você está comigo? A luz perdeu o juízo? Está falhando, né? Está tudo bem. Raabe, por causa das estratégias que ela teve, fez com que ela chegasse até aqui. Que estratégias foram essas? Ela escondeu aos espias, porque ela sabia quem era o Deus deles. E aí, de repente, esteja o segredo das coisas. Você precisa saber quem é o seu Deus. Quando você for fazer uma prova para a faculdade, quando você for fazer um concurso público, quando você for fazer a prova da habilitação, quando você for empreender, você precisa saber quem é o seu Deus, em quem você tem confiado. Aquela mulher, ela já tinha ouvido rumores de que onde aquele povo passava, Deus entregava o povo nas mãos deles. Ela já tinha ouvido rumores que Deus estava com eles e que por onde eles passavam, a bênção de Deus estava junto. E se ela não se apegasse àquilo, ela iria fracassar junto com Jericó. Ela iria cair junto com Jericó, mas ela se apegou ao que ela tinha. Escondeu aos espias de forma estratégica. Os homens daquela cidade souberam que os espias estavam com ela, vieram até a casa dela. Ela disse, olha, os caras já foram. Mas ela escondeu aos espias com que intenção? Quando aqueles espias vão embora, ela diz para eles, olha, eu quero que vocês poupem a minha casa e a casa dos meus pais. Você sabe que uma mulher, quando ela toma uma posição correta, ela pode salvar a sua casa inteira? Quantas histórias de mulheres que salvaram a sua casa inteira, irmãs?
como eu disse, eu gosto de passar a responsabilidade para os homens. E dizer assim, rapaz, a responsabilidade da sua casa é sua. Mas quantas mulheres poderosas em Deus salvaram a sua casa inteira por causa de um posicionamento. A gente precisa crer e tomar posicionamentos corretos. Mas deixa eu te falar, é necessário que você coloque um pouco de fé em si. Porque Deus está contigo. Amém. Você não é uma desamparada, você foi criada pelo Senhor. Você foi criada para um propósito, você foi criada para vencer e não para perder. E você não foi feita para ficar frustrada em sentido nenhum. Amém? Você não foi feita para ficar para baixo. Você não foi feita para dar sorrisos falsos, pelo contrário. Para entregar sorriso de alegria ao Senhor. Amém, irmãs? A terceira mulher que a Bíblia fala é uma mulher chamada Ruth. E aí é interessante nós falarmos, porque Ruth tem um livro inteiro para falar. Todos aqui conhecem a história de Ruth? A história de Ruth é bem legal. Porque antes de Ruth aparecer, existe uma história aí, né? A história é que a família sai de Belém, que se chama Casa do Pão, amém? Por falta de pão. E eles vão para Moabe. Moabe já é uma outra história que eu poderia passar a noite inteirinha falando para vocês, não vou fazer isso não. Moabe foi gerada debaixo de uma outra história. Eles vão para Moabe. Lá, os meninos se casam com duas jovens. E eu não quero falar sobre os meninos. Eu só quero dizer que todos os homens da família morrem. Ficam 3 mulheres na família. E dentro da história dessas 3 mulheres existem 3 posicionamentos totalmente diferentes. Tem o posicionamento de Noemi. Quantos sabem qual foi? Amargurada. Noemi, diante da adversidade, diante da circunstância, ela fica amargurada. Esse é o posicionamento dela. Entenda que eu acabei de folhear ali um livro do irmão Reagan e na introdução ele diz: os problemas sempre vão aparecer. Se você está vivo, sempre vai ter problemas para resolver. Então não fique preocupado com o problema. O problema é para ser resolvido mesmo, por pessoas capazes. Amém? Diante da adversidade, Noemi, ela faz o que? Ela decide ficar amargurada. Aqui nessa igreja não tem mulher assim, amém? Tá tudo bem aí? Tem um posicionamento de uma menina chamada Orfa, que ela decide voltar para a vida antiga. Ela decide voltar para os rudimentos antigos. Diante da adversidade, a fé dela é colocada à prova e ela diz: eu vou voltar. E tem aquela tal chamada Ruth, a qual vocês conhecem bem. Aquela história que Julinha fala muito para mim: Pai, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo e o teu dinheiro é o meu dinheiro. Ela fala disso direto. Ruth tem um outro posicionamento diante da mesma adversidade. Qual o posicionamento dela? Se apegar com o Deus de Noemi. Certamente, irmãs, ela já ouvia falar desse Deus. Ela já ouvia falar do poder dele, até porque a história dos moabitas vem de um salvamento que Deus fez lá atrás. Você conhece a história, sim ou não? Que Deus salvou Ló e sua família da cidade de Sodoma na destruição. Então, nessa história que começa os moabitas. Então, aquela mulher conhecia o poder de Deus e ela decide se apegar a Deus. E porque ela decide se apegar a Deus, ela agora segue instruções. Eu falava com Gisele sobre isso, eu falava: Gisele, nós estamos vivendo hoje 2 vertentes, e uma vertente é que o mundo está pregando mulheres empoderadas. Você tem ouvido isso, sim ou não? E eu vejo mulheres chegarem aqui de moto, top demais, pilotando moto. Coisa linda uma mulher pilotando moto, né? Porque moto é um bicho pesado, não é? Tem que ter habilidade. Então,
o mundo está pregando as mulheres empoderadas, mulheres que não precisam de ninguém, mulheres que resolvem. Sim ou não? Agora deixa eu te dar uma boa notícia. As mulheres precisam sim e os homens também. Ninguém é empoderado o suficiente para não precisar de ninguém, ok? Nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos de pessoas. Precisamos da mãe, precisamos do marido, precisamos da esposa, precisamos dos filhos, precisamos de terceiros, ok? Então essa pregação que o mundo está forçando, mulher tem que ser empoderada, mulher tem que fazer, mulher é totalmente livre. Sim, somos livres, mas somos dependentes uns dos outros, porque Deus nos fez assim, ok? Mas também tem uma outra vertente, irmãs, desculpa. Tem uma outra vertente em que a mulher também ela se sente muito aquém. Tem uma vertente em que mulheres se sentem incapazes. E deixa eu te dar uma boa notícia, você é capaz. Quando eu disse que eu estou aqui debaixo de uma direção, é que o Senhor falou para mim, cuida das mulheres da tua igreja. Porque essas mulheres são poderosas. Essa foi a palavra que veio. Porque essas mulheres são poderosas e elas vão fazer coisas grandes nesse lugar. Existe a vertente que a mulher ela se sente incapaz de fazer, incapaz de ser, incapaz de conseguir. E é contra isso que eu estou pregando. E quero dizer, você é capaz. E deixa eu te dar uma boa notícia, você é capaz de muito mais do que aquilo que você está fazendo hoje. Você é capaz de realizar sonhos, você é capaz de realizar projetos. Irmã, se existe algum projeto no teu coração que ficou lá atrás, você pode resgatar ele hoje e dizer, eu vou fazer. Quantas creem nisso? Pega essa palavra e diga, eu vou fazer, e você vai e consegue. Ah, eu não consigo, está tarde para fazer uma faculdade, está nada. Pastor Luciano foi um exemplo para nós que fez faculdade de Direito depois de 60 anos. Está tarde para fazer? Não, não está tarde para fazer, dá para fazer. Está tarde para empreender? Eu não tenho recursos para empreender. Ei, você é capaz. Sabe, fazer um vestido de retalho? Você é capaz. Só mulher é capaz de fazer isso. Só mulher é capaz de fazer isso, irmãs. Pegar retalhos, pegar coisas cortadas e transformar em algo bom. Só mulher pode fazer isso. Mulher tem capacidade para transformar. Mulher tem a capacidade para embelezar as coisas. Você é capaz. E é isso que eu quero que você entenda. Você pode. Diga, eu posso. Diga, eu sou capaz. Então Ruth tomou a decisão correta e disse, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ela começa agora a seguir as instruções da sogra. Para quê? Para vir a ser esposa de Boaz e entrar na genealogia de Jesus Cristo, a qual tem 42 homens e apenas 5 mulheres. Eu ia fazer assim, 5 mulheres. É que eu estou falando de Ruth. E apenas 5 mulheres. 5 mulheres que transformaram a situação. 5 mulheres que pegaram o que tinha nas mãos e trabalharam isso para frutificar, para vir a ficar para o resto da história. Mulheres das quais nós estamos falando hoje. E que estão bem lá atrás na história da humanidade. Depois de Ruth aparece algo. Se eu falei que a história de Raabe era inusitada, muito mais. Aqui fora a mulher de Urias. Que nesse texto nem se o nome Betseba mesmo. Aqui fora a mulher de Urias. Por quê, irmãos? Porque vem de um adultério. A gente bate bastante em Davi, né? O cara estava olhando pela janela. O cara deveria estar na guerra, ele estava olhando pela janela. Mas eu não imagino Betseba tomando banho de qualquer jeito. Aquele banho de cinema. Sabe aquele banho de cinema? Que é totalmente diferente do banho normal. O banho normal a gente esfrega as partes, né? Faz aquela coisa horrorosa. Um banho de cinema é diferenciado. Davi está admirando a garota tomando banho. Então Betseba é uma história de adultério, é uma história bem difícil, uma história que na verdade merecia a morte mesmo.
Aquela época era morte para ela. Ela só não morreu porque adulterou com o próprio rei. E aí, essa história fala da misericórdia de Deus. Que às vezes coisas não aconteceram nas nossas vidas pelos nossos próprios erros. Às vezes nos condenamos porque percebemos que algo nunca aconteceu por erro nosso. Casei errado, investi errado, escolhi a profissão errada. Às vezes algo não acontece, isso é fato, às vezes algo não acontece em nossas vidas por erro nosso mesmo. E a pior coisa que tem é quando nós sabemos disso. Porque carregamos aquela condenação para o resto da nossa vida, dizendo, rapaz, se eu não tivesse errado aqui e aqui, a minha vida seria outra. Eu gosto o pastor Vailson conta uma história de um sobrinho que ele tem, que quando menino, ele gostava, quando jovem, ele gostava de empinar pipa no Canal 4, na praia. E ele conheceu uma menina que era filha de gente muito rica, empinando pipa na praia, e se casou com uma menina, e hoje ele é um top dos empresários, vive mais nos Estados Unidos do que aqui. E eu disse, rapaz, por que eu não fui empinar pipa? Eu fui empinar pipa lá no Quarentenário, aí achei... Brincadeira, só para descontrair um pouquinho. Mas às vezes algumas coisas não acontecem nas nossas vidas por decisões nossas lá atrás e decisões errôneas. E às vezes para o resto da vida dizendo, errei, pequei e as coisas não estão dando certo por causa disso. Deixa eu dizer a você, Deus é poderoso para perdoar pecado, Ele já te perdoou dos pecados. Esquece o que ficou para trás e avança para o que está diante de você. Porque a Bíblia diz, olha, Davi gerou a Salomão, da que fora a mulher de Urias, uma mulher que adulterou com o rei, uma mulher que fez o que era mal aos olhos do Senhor. A misericórdia de Deus cobriu essa mulher, e essa mulher veio a aparecer na genealogia de Jesus Cristo, para quebrar todo e qualquer paradigma que você possa colocar diante da fé cristã. Você está comigo? Ei, a fé não existe paradigmas. Ei, nós não podemos ser engessados com respeito à fé, dizendo, olha, não deu certo, a culpa é minha. Ei, tire a culpa de você mesma. E tente outra vez. Vai dar certo. Se não deu certo, tente outra vez. Vai dar certo. Amém. O que dizer a respeito de Maria? Eu estou adiantando só porque o tempo está indo embora. Eu tinha tanta coisa para falar dessas 5 mulheres. E eu creio que aqui tem mulheres iguais a essas e ainda maiores. O que dizer a respeito de Maria? A história de Maria na genealogia revela o poder de Deus. Que não é na sua força, não é no seu entendimento. Às vezes você está esperando algo natural acontecer e não vai acontecer do modo que você está esperando. Porque Deus é poderoso para contrariar tudo aquilo que você pensa a respeito daquilo que Deus tem para você. Porque sempre esperamos alguma coisa no natural. Esperamos o nosso salário aumentar para fazer alguma coisa. Esperamos no natural que alguém nos ajude. E às vezes ficamos frustrados com pessoas porque estamos esperando de pessoas. E eu estou falando para mulheres aqui que muitas das vezes ficam frustradas com o próprio marido em casa. Porque está esperando alguma coisa. Está esperando alguma coisa. E coloca a expectativa. E se você colocar a expectativa no seu marido, a tua expectativa está errada. Creia, você casou com um homem bom, você casou com um homem de Deus, mas coloque tua perspectiva em Deus, coloque tua expectativa em Deus, porque Deus é poderoso para te alcançar, independentemente do teu marido, ou dos teus negócios, ou de qualquer coisa natural que você imaginar. A história de Maria revela o poder de Deus. Ei, mulher, você vai gerar. Você vai gerar. E o que você vai gerar vai ser poderoso, vai reger as nações.
O que você vai gerar vai ser grandioso. Ei, mulher, você vai gerar. Senhor, como pode isso? Naturalmente. Aleluia. Se eu dissesse aqui, ei, mulher, você vai dar carro de presente para pessoas. Pastor, mas eu não tenho carro nem para mim, pastor. Como é que pode? Se eu dissesse para você, mulher, você vai pilotar um avião, você diz, mas eu nem tenho habilitação de moto. Deus é poderoso para alcançar você no projeto que Ele tem para a tua vida. E deixa eu dizer para você, o projeto que Deus tem para a tua vida é grande. Sabe, nós podemos escolher fazer as coisas ou não. É uma decisão sua, fazer ou não. Nós podemos escolher ser alguma coisa ou não. Como eu disse, foram 42 gerações. 5 mulheres apareceram. Se 5 apareceram, então 37 mulheres ficaram pelo caminho, porque elas tinham como escolher fazer algo inusitado ou não. Elas viveram uma vida comum. Aquelas 37 mulheres, daquelas 37 gerações, viveram uma vida comum, foram mulheres comuns. Eu não estou diante de mulheres comuns aqui. Eu estou diante de mulheres grandiosas, mulheres capazes, mulheres realizadoras de sonhos, mulheres que não são frustradas. É tempo de deixar as frustrações para trás e dizer, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou conseguir. Aleluia. Aleluia. Não na tua força, na força do Senhor, mas nunca desmerecendo quem você é, porque Deus te fez capacitada. Deus fez você capacitada. Deus fez você grandiosa. Eu fui esses dias a um aniversário de uma mulher. Quantos anos ela estava fazendo? 50 anos. E o aniversário foi top, Cinderela. Não era o tema da festa não, é que ela estava vestida como também. O aniversário foi parecido com uma festa de 15 anos. De uma mulher de 50 anos. Sabe que a festa de 15 anos é o sonho de mulher, sim ou não? Sim. Eu vou perguntar, quantos aqui não tiveram aniversário de 15 anos? Eu tinha que perguntar essa. E por que não fazer um esse ano ainda? Por que não fazer uma festa top, onde você é o centro das atenções? Por que não dançar a valsa? Hoje você já tem seu príncipe, algumas. Não precisa nem esperar o príncipe aparecer, algumas já tem o príncipe. Por que largou esse sonho lá para trás? Ah, passou, pastor, passou, isso aí passou. Irmãs, eu quero dizer para você, quando eu me casei, eu não era crente. Me casei no cartório. E eu estou falando isso aqui, eu já estou enredado pelo que falei. Eu me casei no cartório, tentei casar no católico. Não consegui, porque eu tinha que me batizar e fazer primeira comunhão, e eu era cético demais para essas coisas. Mas quando eu me casei, eu disse, no meu aniversário de 25 anos de casados, eu vou fazer uma festa, e eu vou estar vestido de prata. Está faltando pouco. Vamos fazer uma festa, eu vou fazer um casamento de novo. A renovação dos votos aos 25 anos de casado. Está bem pertinho, já está me doendo no bolso isso, que eu falei lá atrás. Eu falo, não sei como vai acontecer, mas sabe de uma coisa? Não é um sonho casar na igreja? Às vezes nós olhamos para o nosso bolso e falamos assim, bobeira, tanto faz. Mas na verdade é um sonho enrustido e uma frustração enrustida. Dá para fazer. Me lembro quando Silvana Freitas, não veio hoje, amanhã eu pego ela. Silvana Freitas decidiu casar. Ela já vivia com o marido já, mas decidiu casar.
tinha recebido o evangelho, estava congregando numa igrejinha lá perto de onde ela morava, e tinha recebido o evangelho e falava, não, eu quero casar. Não tinha R$1 no bolso a menina. Apareceu um vestido de noiva para ela. Ela não pagou nada pelo vestido. As coisas começaram a chegar. Vanessa foi intermediadora das bênçãos para chegar para ela também. Eu me lembro que Vanessa chamou a Flavinha. Alguém conhece a Flavinha? Alguém conheceu a Flavinha? Congregou com a gente? Vanessa chamou a Flavinha e falou, Flavinha, tem um desafio para a gente tem que fazer um casamento de uma mulher que não tem nada para fazer o casamento. Vamos fazer? Flavinha ama desafio, disse, vamos, Vanessa, vamos fazer. Rapaz, a Flavinha levou, no dia de montar o ambiente lá, a Flavinha levou uma prima que a gente nunca viu na vida, só viu aquele dia. A Flavinha, eu trouxe minha prima tem umas ideias e tal. A menina chegou no salão e falou, não, mas isso aqui precisa disso. Aí a menina saiu para comprar tudo, comprou tudo, colocou tudo no salão, montou o salão todo e depois nunca mais a gente viu a menina de novo. Por quê? Por causa do sonho de uma pessoa. Eu quero me casar. Eu quero me casar na igreja, eu quero fazer uma festa de casamento, a festa foi um sucesso e Silvana não gastou R$1. Eu posso testemunhar disso porque eu estava lá. Então é possível fazer. Não desista. Quando você vai vir na minha boda de prata? Vocês já estão convidadas. Tá bom? Já estão todas convidadas para a minha boda de prata. Prepara o vestido. Venha no mínimo o padrão ali da irmã Cida. Tá bom? Vai ser um sucesso. Mas vocês podem vir tudo de prata também. Tá bom? Já estou escolhendo a cor já do seu vestido. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu quero orar com cada uma de vocês. Eu sei que a expectativa